Olá, meus alunos, como é que vocês estão? Vamos começando mais uma aula de matemática e hoje a gente vai ver um pouco sobre medidas de comprimento e de superfície, tá? Inicialmente, vamos entender um pouco o significado de medir. A medição, tem gente que utiliza o palmo da mão, né? Palmozinho da mão, que é isso aqui, ó, palmo da mão. Só que o que acontece? Vamos supor que existem uma situação que é o seguinte: existem dois tipos de palmos de mão, ó. Tanto da criança quanto essa mão adulta. Vocês concordam comigo que o palmo da mão adulta é maior do que da criança? Sim, né? Vocês conseguem observar isso aqui, ó. Essa é maior e o palmo da criança é menor. Então, o que acontece? Se a gente fosse continuar medindo essa mesa aqui que a criança tá, ó, ia dar mais palmo com o tamanho da mão dela do que se fosse de um adulto. Ia dar diferença de palmos. Na sua casa, se você quiser medir alguma coisa com o palmo da sua mão, uma mesa, e pedir para um dos seus pais, ou seu pai ou sua mãe, ou um tio, ou uma tia, ou um primo, qualquer outra pessoa que esteja na sua casa, você vai perceber que vai dar diferença de palmos. Por quê? Porque as mãos, elas têm os tamanhos diferentes, tá bom? Então, o que acontece? Vai haver essa diferença, que uma vai ser maior, outra vai ser menor. Então, por esse motivo, ao realizar uma medição, é preferível usar medidas padronizadas. O que seria isso? Que possui um tamanho só para tudo, tá bom? Que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Por quê? Unidades de medidas que sempre correspondem ao mesmo tamanho. Então, são tamanhos que vão estar... Não importa o que aconteça, sempre vai ser o mesmo tamanho. Que, no caso, são coisas padronizadas. Vamos supor... O que seria padronizada, tia? Por exemplo, o uniforme da escola de vocês é algo padronizado, que todos devem ir com o mesmo uniforme. O mesmo tipo de blusa, o mesmo tipo de calça, tá bom? Então, isso são uniformes padronizados, algo padrão que serve para todo mundo, entendeu? Então, o que significa medir? Depois desse conceito todo que a tia colocou aqui para vocês. Medir significa comparar uma grandeza com outra. No caso, para estabelecer essa comparação, é necessário utilizar uma medida padrão, uma unidade padrão, tá bom? Nesse próximo slide, eu vou mostrar para vocês as primeiras medidas que existiram, que seriam quem? Foram quem? O palmo, tá? Aqui, ó. O palmo, que é o palmo da mão. O pé, tá? Os passos, mediam através de passos. Só que como tudo isso, o tamanho do corpo varia muito. Logo, que nem aconteceu com o palmo, nossos passos também são diferentes. Logo, não é algo padrão, é algo como se cada um tivesse uma medição diferente. Então, por isso que é preferível que seja estabelecida uma medida padrão. Aí tinha a braça, que são os dois braços estendidos, as jardas, que só é um braço estendido, tá? Aí aqui tem polegada, que é a medida do polegar, certo? Tamanho do pé. Aí tá aqui novamente o mesmo exemplo, a jarda, a braça e o passo, ok? E o que levaram eles a utilizar esses tipos de medidas? Porque lá no comecinho, ó, há muito tempo atrás, a necessidade do ser humano de ter que medir as coisas. Então, foram adotadas coisas que eram mais perceptivas, que no caso seriam essas jardas, o palmo, o pé, a braça. Então, foi a necessidade do ser humano de ter que medir as coisas como um terreno, para agricultura, para muita coisa. Então, precisava ter uma medição. Aí, o que acontecia? Eles também criaram uma coisa chamada cubito. Tio, o que é cubito? Eles utilizavam como se fosse a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. E tentaram definir isso como algo padrão. Só que o que acontece? Não dava para medir coisas grandes, de grandes extensões, como, por exemplo, um terreno enorme. Como é que eu vou ficar medindo dessa forma?
E também, como havia uma diferença, né, dos braços, eles criaram um cubito padrão, feito de quê? De madeira e barras de pedras. Aí foram quando as coisas começaram a andar. Quando eles perceberam que as diferenças nossos corpos, uma pessoa, o tamanho do braço dela é diferente de outra, essa diferença ia dar uma diferença também na medição. Então, por isso que eles tentaram fazer algo padrão, que no caso era feito em madeiras e barras de pedras. Só que, como eu falei anteriormente, isso não conseguia medir coisas grandonas, coisas mais extensas. Então, o que é que aconteceu? Os egípcios utilizaram a criatividade deles, mais uma vez, tá? Para resolver esse problema. E o que é que aconteceu? Eles passaram a utilizar cordas com nós, cujos intervalos eram simetricamente definidos, ou seja, era uma corda grandona, eram cordas grandes, que tinham uns nozinhos. E eles conseguiam definir esse intervalozinho todo adequadozinho para poder tentar medir coisas maiores. Tá bom? Então tá aqui uns exemplos um pouco sobre para entender como começou essas medições. Vamos lá. Agora a gente vai ver um pouco sobre instrumentos para medir. O primeiro que a gente vai começar é o instrumento de comprimento. O que seria isso, tia? É para a gente conseguir medir, por exemplo, a altura, comprimento de uma mesa. Tem a fita métrica, que muita gente utiliza para ver, por exemplo, o bíceps. Coloca aqui a fita métrica no bíceps, tá? Para poder ver quanto é que é a medição do bíceps. Então, a gente utiliza muito isso. Então, tem a fita métrica, tem a régua, tá bom? Aí, daqui alguns exemplos que a tia colocou. O instrumento utilizado para medir tempo. Quando a gente vai, olha assim, meu Deus, falta tanto tempo, falta tantos minutos para começar a aula. Vocês olham através de quê? Do relógio, que mede tempo. Aqui tá alguns relógios antigos. Esse instrumento aqui também é antigo, ó, para medir tempo. Hoje em dia é muito difícil a gente ver ele. Que o nome dela é ampulheta, que é um instrumento muito antigo para medir. É o mais conhecido relógio de areia, tá bom? Que despertador, os relógios, aqui tinha muito em desenhos. Aí despertador novamente, tá bom? Então, isso são objetos para poder medir o tempo. E instrumentos utilizados para medir massa. O que é que a gente vai ver? Vai ver a balança comum. Balança comum. Que... Meu Deus, espera, gente. Vai ter a balança comum, a balança individual, vão ter balanças para poder pesar comida. Aí tá aqui outra pessoa aqui, ó, vendo também a massa, medindo a massa. E no caso, aquelas balançazinhas que a gente vai na farmácia, tem uma parecida com essa. Ok? Certo? Então, essas são os instrumentos utilizados para medir massa. Uma tabelinha aqui, para a gente ter um entendimento melhor de grandezas e quais são as unidades para utilizar essas medições. Agora, vamos conhecer algumas dessas, né? Bom, o comprimento, a grandeza de comprimento. A gente vai utilizar o que para medir comprimento? Seria o metro, centímetro, milímetro, quilômetro, ok? Unidades para medir isso. Tempo. Seria horas, em minutos, em segundos, em dias, em mês, em ano, tá bom? Massa. Quilograma, grama, tonelada. Capacidade. Litro, mililitro, certo? Área. Metro ao quadrado, centímetros ao quadrado. Volume. Metro cúbico, centímetro cúbico. Isso aqui são alguns exemplos, tá bom? Temperatura. Graus Celsius, tá bom? O grau Celsius é utilizado aqui no Brasil. Por exemplo, quando anuncia no jornal, hoje está fazendo 34 graus Celsius. Tá? Significa o quê? Eles colocam 34 e aquele símbolozinho do grau Celsius. Depois vocês procurem os jornais falando sobre a temperatura para vocês verem. Tá bom?
Vamos prosseguir. Medidas de comprimento. O que é que vai ter na medida de comprimento? Vai ter uma tabelazinha, tá bom? Quem vai ser o nosso padrão aqui? Nosso padrão vai ser o metro, ok? O M, que significa o metro. E sempre a tabelinha vai estar assim, ó, tá? Vamos começando a ler da esquerda para a direita. KM significa o quê? Quilômetros, tá? HM, hectômetros. DAM, decâmetros. M, de metro. DM, de decímetros. CM, de centímetros. E MM, de milímetros, tá? Então, quem vai ser o nosso padrão aqui vai ser o metro. Ou seja, a gente vai basear esses outros em relação ao metro. Deixa eu apagar isso aqui. Ou seja, esses múltiplos aqui do metro, que vem do lado esquerdo dele, vão ser unidades maiores que o metro, tá? E esse outro lado aqui, ó, que vem do lado direito do metro, vão ser os submúltiplos do metro. O que seria isso? Unidades menores que os metros. Ou seja, aqui é maior e aqui é menor. Tá bom? A gente aprendendo isso, agora vamos ver como é que a gente pode calcular. Por exemplo, tá aqui a nossa segunda tabela. Sempre quando eu vou para frente, ó, pegando o intuito daqui, ó, começando daqui, sempre quando eu for para frente, eu vou o quê? Multiplicar. E sempre é por 10, tá? Multiplicar por 10. No caso, a tabela de comprimento. Sempre a gente vai multiplicar por 10, indo para frente. Se porventura, se por acaso eu voltar, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que dividir também por 10. E cada casinha dessa vale 10. Se eu for daqui para cá, é 10 vezes 10. Se eu for daqui do hectômetro pro decâmetro, também vou ter que multiplicar por 10. E por aí vai. Cada casinha, uma pulando para a casa da outra, tem que multiplicar por 10. Quando eu venho do sentido da esquerda para a direita. Ou seja, aqui do comecinho, ó, até o outro lado. Tentem colocar assim, ó. Quando eu dou o passo para frente, cada passo que eu der, eu vou ter que multiplicar por 10. Se eu for recuar para trás, cada passo que eu voltar para trás, eu vou ter que fazer o quê? Dividir por 10. Então, por exemplo, se eu quero transformar o metro pro quilômetro, eu vou ter que fazer o quê? Como eu tô querendo transformar o metro para o quilômetro, eu vou ter que voltar. Façam esses esquemazinhos assim, ó, que a gente tá colocando, para poder facilitar. Depois, se vocês estiverem com prática, vocês podem ir sem precisar disso aqui, tá? Mas para vocês tentarem entender melhor, fica mais fácil assim. Voltar. Quando eu lembro de recuar os meus passos, eu lembro que eu tenho que fazer o quê? Tenho que dividir. Quando eu estiver voltando, eu tenho que dividir. Voltando os meus passos, como se eu estivesse fazendo o passinho do Michael Jackson, que é para trás. Tá bom? Mas aí eu vou ter que andar quantas casas para chegar, se eu estiver aqui nesse metro e quero ir pro quilômetro. Eu vou ter que andar quantas casas? Vou ter que andar. Se eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. E tenho que pegar minha bandeirinha de chegada, ó, que tá aqui no quilômetro. Eu tenho que andar quantas casas? Vamos ver? 1, 2, 3. Ou seja, eu vou ter que andar 3 casas. 3 casas. Tenho que voltar 3 casas, né? 3 casas. Eu sei que cada casa tem quanto? Tem 10. Ou seja, eu vou ter que fazer 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, igual a 1000. Então, eu vou ter que voltar, vou ter que dividir meu número por 1000.
Por quê? Porque eu tive que voltar 3 casas. Ah, tia, como assim que a senhora voltou e acabou multiplicando 10 vezes 10 vezes 10? Eu fiz isso só para poder descobrir por quanto que eu ia ter que dividir, ó. Tá? Que foi cada casa, né, 10? Então tem que ser 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, eu tenho que dividir meu número por 1000. Estou dividindo porque eu estou voltando. Só multipliquei esses 10 vezes 10 vezes 10 para eu saber o quanto eu vou ter que dividir. Por quanto que eu vou ter que dividir. Tá bom? Agora, se por acaso eu tô com a minha bonequinha aqui no quilômetro. Tá aqui eu. Uhul! Desenho maravilhoso. E tenho que ir pro centímetros. Tá aqui, ó. Minha bandeirinha de chegada. Não. Vamos fingir que eu tô com meu cachorrinho bem aqui, ó. Eu vou conseguir. Pronto. Não riem, tá bom? E tenho que pegar meu cachorrinho que tá aqui, ó. Nos centímetros. E eu tô aqui no quilômetros. Então, eu vou ter que andar para frente. Ou seja, eu vou ter que multiplicar. Tá bom? Vou ter que andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter que andar vezes 5 casas. E você sempre tem que lembrar que cada casa tem 10. Ou seja, eu tenho que fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes, porque eu estou andando 5 casas, tá bom? Mesma lógica seria se eu fosse voltando, ó. Se eu tô aqui e tenho que fazer o meu oposto, vamos supor que eu quero pegar a minha bola que tá aqui. Tá? Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que voltar. Assim, oh meu Deus, eu esqueci a minha bola lá atrás. Lá vai eu ter que voltar tudo de novo. Então, eu vou ter que andar quantas casas? Voltar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Ou seja, eu vou ter que dividir por 5 casas. Mas eu sei que cada casa vale quanto? Vale 10. Ou seja, para eu saber por quanto meu total tem que ser dividido, eu tenho que calcular 10 elevado à quinta potência. Que no caso, o expoente 5. Que no caso, 10 elevado à quinta. Por quê? Porque eu tenho que ver quanto vai ser esses meus totais de passo que eu tenho que voltar. Entendeu? Aí, por isso que aqui eu multipliquei naquela hora. Só para poder enfatizar. Porque a gente tem que saber quanto vale essas 5 casas.